Central prevê uma alta de 1,6% para o PIB em 2026, esse que é o pior resultado em 6 anos, mas reduziu a estimativa para a inflação oficial agora em 2025 para 4,4%, que está dentro do centro da meta. Vamos entender um pouco melhor esses números com Alan Gani, que já está de volta. Gani, essa inflação prevista, né, a 4,4%, está dentro ainda, né, porque se aproxima dos 3%, que era a previsão, mas ainda está alta, né? E obriga a manutenção dos juros nesse patamar dos 15%? Está aí uma justificativa? Está aí uma justificativa, Sora, é exatamente isso, né? O centro da meta é 3%, tendo uma margem de tolerância de 1,5 pontos percentuais para baixo e para cima, podendo então chegar a 4,5%. O Banco Central prevê 4,4%, então, portanto, está dentro da margem de tolerância. Para o crescimento econômico, a instituição revisou para este ano o crescimento de 2% para 2,3% e para o ano que vem de 1,5% para 1,6%. Agora, claramente é uma desaceleração da atividade econômica. Desde 2022 até 2024, o Brasil cresceu em média 3,5%, e agora o crescimento em 2025 vai para o patamar aí próximo de 2% e depois de 1,5%, 1,6% para 2026. E veja que 3% não é um crescimento robusto para o potencial do Brasil, né? Diante do nosso potencial, a gente poderia estar falando de um crescimento de 5%, 6%, né? Que seria o saudável para uma economia emergente. A gente estava falando ali de um crescimento de 3% e agora voltando para o patamar aí de 1,6% de acordo com as previsões do Banco Central. Portanto, isso mostra novamente o tal voo de galinha da economia brasileira, e isso está ligado, claro, a aspectos estruturais devido à nossa baixa produtividade. Pois é, Gani, como é que a gente poderia melhorar? Porque realmente 1,6 é quase nada. Quase nada, né? Praticamente uma recessão. Talvez se a gente tivesse aí um cenário de 5%, 6%, seria um momento mais robusto. Por que a gente não atinge um índice desse gênero, hein? Olha, tem tantas explicações para isso, mas a gente pode falar, Nonato, que a gente tem uma alta carga tributária. Então, a gente tem impostos de países desenvolvidos, né, de países nórdicos, lá de Finlândia, Dinamarca, e serviços de Bangladesh. Então, a população brasileira paga muito imposto. Esse é um primeiro problema, né? E esse imposto é elevado para financiar um Estado gigantesco. Taxas de juros muito elevadas, que também está ligado ao tamanho do Estado brasileiro, um Estado muito inchado. Uma baixa produtividade, né, da nossa mão de obra. Isso está ligado à falta de investimentos, né, numa educação mais técnica, mais qualificada. Eu nem digo uma falta de investimentos, mas um melhor redirecionamento. A gente tem uma ênfase muito grande no ensino universitário e pouca ênfase no ensino de base, no ensino técnico. Isso condena a nossa produtividade. Falta de investimentos em infraestrutura para melhorar a nossa capacidade produtiva, de escoar essa produção. Portanto, né, todos esses fatores, entre outros, Donato, que daria aqui para a gente enumerar vários, mas esses são os principais fatores aí que levam o Brasil a ter esse voo de galinha permanente. Obrigada, Gani, pelas suas explicações. Vamos seguir nessa linha de raciocínio também aqui com os nossos comentaristas. Jazz, então essa previsão de crescimento baixíssima, né, de 1,6% para 2026. Na sua avaliação, o que exatamente impede o Brasil de crescer mais nos próximos anos? As políticas e as escolhas políticas do governo federal. Quando nós olhamos para a fala até sobre os Correios, nós precisamos ver novas funções. Eu acho que nós vivemos diante de um governo, de um projeto político-econômico para o país que leva a uma visão que está lá nos anos 70, 60 e não olha para frente, não olha na hora de taxar as blusinhas, como foi colocado ali, que poderia ter um impacto muito grande nessa estatal, como o próprio Correios alega que teve. Então, nós temos pouco projeto, pouco plano claro que dialoga com o século e com o momento histórico que a gente vive no mundo. Esse é o pior resultado nos últimos 6 anos. Este não é um bom resultado, ele não deve ser comemorado. E aí fica a questão, qual é o setor que tem um bom resultado e sustenta esse crescimento? O agronegócio brasileiro. E aí nós temos também vários ataques do governo federal ao longo dos últimos 3 anos ao agronegócio brasileiro. Então nós vemos aqui uma situação
não muito boa economicamente, mas também como um projeto de país. É necessário cortar gastos, é necessário reavaliar a forma com que se tem determinadas medidas no ano eleitoral que são populistas, como a questão do gás, a questão da energia, a questão até mesmo da isenção do imposto de renda. Então, são vários fatores. E no ano anterior às eleições e no ano eleitoral, o Brasil tende a gastar cada vez mais, porque, infelizmente, nós vivemos num país em que os políticos muitas vezes parecem se importar muito mais com a eleição do que com o bem-estar do Brasil. Faltam estadistas. Roberto Mota, o Gani elencou aqui alguns dos principais itens, né, de por que a gente não tem um crescimento mais robusto. Para o ano que vem, 2026, que é um ano eleitoral, isso é perceptível para a maior parte da população, para a maioria dos eleitores? Eles vão cobrar isso dos candidatos o ano que vem? Ou acaba passando despercebido, Mota? As pessoas percebem os efeitos, Nonato, mas não conseguem ligar os efeitos à causa. Um bom exemplo é o crescimento do PIB. Foi baixíssimo. O que significa isso? O Brasil não está gerando riqueza o suficiente, porque o Brasil não tem produtividade. A produtividade no Brasil é baixíssima. Falta investimento, treinamento e tecnologia. O Estado brasileiro prefere gastar com programas assistenciais populistas. O outro exemplo é a inflação. O cidadão vê os preços subindo o tempo inteiro e não entende muito bem qual é a causa. A causa da inflação são os gastos do governo. A inflação continua alta. Em comparação com o que o Brasil já teve, ela nem parece tão ruim assim, mas o efeito a longo prazo é absolutamente devastador. Eu sempre dou o exemplo do preço dos ovos. Ainda vai chegar o dia em que uma dúzia de ovos vai custar R$500. Não se sabe se vai ser daqui a 5 anos, a 10 anos, mas esse dia vai chegar porque o dinheiro do brasileiro sempre perde valor. E a única causa disso são os gastos do Estado, que só aumentam. 9h25.